Bom, pessoal, vocês irão elaborar então os vídeos falando um pouquinho sobre as patologias, né? Definição, sinais e sintomas, método diagnóstico, tratamento, cuidados de enfermagem e prognóstico. E aí, cada sistema ele tem as suas patologias mais comuns. Então, quando falamos, por exemplo, do sistema nervoso central, nós já aprendemos um pouco sobre AVCI, AVCH, AVC transitório. Aprendemos sobre esclerose múltipla, Alzheimer e Parkinson. E a gente ainda poderia falar sobre a crise convulsiva, o aneurisma cerebral, a hidrocefalia também, e a demência senil, que são uma das características próprias desse sistema. Todas as patologias, de modo geral, no sistema nervoso central, o que a gente vai observar no geral? Se eu tenho um problema no sistema nervoso central, eu vou observar comunicação, marcha, se a pessoa está conectada, situada no tempo e no espaço, ou se tem outro órgão sendo afetado por falta de comunicação cérebro-periférico, periférico-cérebro. E basicamente são patologias que, dependendo do que acontece, a gente pode considerar a gravidade. Ou ela vai acabar evoluindo para um tratamento psíquico, como, por exemplo, pessoas que têm depressão, transtorno de ansiedade, déficit de atenção, vai ser tratado com terapia e medicamentos para controlar essa ansiedade ou essa tristeza profunda. Quando eu falo de má formação, como por exemplo aneurisma, eu tenho que fazer um acompanhamento. Se ele for pequenininho, mantém, né, o controle, evita a hipertensão. Se ele for um aneurisma maior, tem que fazer ressecção, né, que é tirar esse aneurisma para que não evolua ali para um AVC hemorrágico. Dentro do cérebro, o que mais pode acontecer é algum tipo de intoxicação. Intoxicação por veneno, intoxicação por medicamentos, intoxicação por álcool e por droga. Já quando nós vamos, então, para as patologias relacionadas ao sistema gastrointestinal, começando da via alta, a gente pode ter na boca mesmo, né? A monilise, que vocês conhecem como sapinho, que é um fungo que ele aparece quando a imunidade ele abaixa. Pode ter herpes labial, que é um vírus, que a partir do momento que você pega essa herpes simples, a imunidade também deu ali uma caída, né? As células de defesa também vai ter atividade da herpes labial. A gente pode falar das tonsilites ou amigdalites, que a maioria fala como dor de garganta ou inflamação de garganta, que geralmente ela é tratada com antibiótico terapia, o tratamento é simples e é em casa. Podemos ter também a laringite ou a faringite, que é a inflamação na região do pescoço, que acomete inclusive as cordas vocais, gerando ronquidão, gerando afonia e muita dor a deglutir. Descendo um pouquinho mais, pode ter alterações na parte do esôfago. Do esôfago pode ter varizes esofagianas, que ela tem uma relação basicamente com alteração da circulação mesentérica, né? Circulação ali onde pega a veia porta, né? Os vasos que vão irrigar estômago, pâncreas, e aí por uma insuficiência cardíaca congestiva à direita, pode desenvolver as varizes esofagianas. Além das varizes esofagianas, pode ter ali a pirose, que é a azia, que ela vem por um refluxo, que é quando a válvula cárdia não fecha direito, e ali com o peristaltismo, que é a mobilidade, esse suco gástrico acaba subindo, e a partir dali começa a dar muita dor na região epigástrica. Se esse refluxo ele for intenso e for num adulto, eu tenho que investigar, porque geralmente é hérnia de hiato, que é uma herniação, que é uma protusão de um pedaço do estômago lá em cima do músculo diafragma, por onde passa o esôfago por dentro. E aí tem que fazer uma investigação mais a fundo. Já as patologias que acometem o estômago, pode ser uma gastrite, que é uma inflamação, que ela pode ter várias etiologias. Posso ter uma gastrite alimentar, uma gastrite nervosa, uma gastrite química, dependendo se eu estiver tomando muitos dias de medicamento, principalmente se eles forem antibióticos. Se a gastrite ela não for tratada, vai haver uma lesão na parede estomacal em forma de ulceração, que a gente chama de úlcera, né, gástrica, e essa acidez, essa inflamação, ela pode ir até a primeira porção do intestino, que é o jejuno, que também pode haver ali uma ulceração. Na parte jejunal, a gente tem os anexos do sistema digestório, vesícula biliar, pâncreas e o próprio fígado. Nessa região, a pessoa ela pode ter, não vamos falar do fígado, ela pode ter a hepatite, que é uma inflamação no fígado,
podendo ser bacteriana, viral, alcoólica ou medicamentosa. Pode ter uma esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado, deixando o fígado mais fibroso e ele não exercendo a sua função metabólica extremamente importante para a manutenção da nossa vida. Se eu não resolver essa questão da hepatite, vai desenvolver uma cirrose, e a cirrose nada mais é do que a deteriorização das células hepáticas. Nosso fígado é o único órgão que regenera, mas quando ele chega nessa condição cirrótica, muitas vezes a gente não consegue salvar. E uma das alterações que se tem nessa fase é HDB e HDA, que é hemorragia digestiva alta e hemorragia digestiva baixa. Logo abaixo, a gente tem a vesícula biliar, que ela é responsável por pegar esse produto que é produzido pelo fígado e que também vai ajudar no processo de digestão das gorduras, e ele vai sendo liberado no jejum, juntamente com o suco pancreático também. Então, geralmente, quando se aparece cálculo da vesícula biliar, geralmente algum influxo que a gente está tendo nessa região do colédoco, que a gente chama. Já o pâncreas, ele pode sofrer várias alterações, desde a pancreatite, que é uma inflamação, pode acontecer um CA de cabeça de pâncreas, que infelizmente é um dos cânceres mais comuns nessa região, e o pâncreas ele pode não funcionar devido a algum trauma, algum tipo de processo infeccioso, ou até mesmo uma hipertensão arterial não assistida, que pode haver uma alteração nesse órgão. Descendo, a gente tem o intestino, o ilho, né, e o intestino grosso, e aí a gente tem problemas de peristaltismo. Então, basicamente, a gente tem o cólon lento ou colo muito acelerado, que é ou constipação ou é diarreia. Pode causar pólipos quando a pessoa é constipada, que são pequenas vesículas dentro do intestino grosso, que depois vão virar erosões. Tem as hemorroidas, também, que é algo que é comum nessa região e é algo tratável também em casa. Depois, quando falamos da parte do sistema pulmonar, a gente já comentou sobre ele também. Uma das principais características são as doenças obstrutivas e as doenças causadas por agentes patológicos ou químicos. As doenças obstrutivas, nós temos a asma, a bronquite e a DPOC. Dentro das consequências do pulmão, uma das alterações que ele pode ter é a atelectasia, quando o pulmão ele colaba. Ela pode ter também barotrauma, quando o pulmão ele rompe por uma alteração de pressão, pode ter o barotrauma. Pode ter o EAP, que é o edema agudo pulmonar, que aí lembra daquela aula que a gente falou, que vai liberar uma espuminha rosa. E ele também pode ter ali derrame pleural, que aí o derrame pleural pode ser de ar, pode ser de líquido extracelular, pode ser de pus, no caso da pessoa tiver tanto acúmulo de pus na parte pulmonar que vai acabar indo parando nas pleuras. Aí a pessoa, ela pode acabar sendo acometida, além dessas patologias, pelas pneumonias, que é algo que pode acabar evoluindo, né? Pneumonia viral, bacteriana ou fúngica, e também pode ser acometido das tuberculoses, que é uma doença que também agride o pulmão, além de acabar causando uma cicatriz, diminui muito ali a função pulmonar.